Olá, estamos na segunda fase do nosso projeto, o projeto Aprendendo a Cuidar da Sua Coluna. E agora eu vou falar um pouco sobre as doenças da coluna vertebral. Vamos começar por uma bem comum, que é a osteoartrite. A osteoartrite é uma insuficiência cartilaginosa que é decorrente de fatores mecânicos, genéticos, hormonais, ósseos e metabólicos, que acarretam uma degradação do tecido cartilaginoso como consequente, remodelação óssea e algum grau de inflamação sinovial. Sinovial é o líquido que lubrifica as articulações. É uma doença articular degenerativa, também é conhecida como osteoartrose. É a enfermidade musculoesquelética mais comum nos indivíduos após os 60 anos de idade. Tem uma estimativa nos Estados Unidos que cerca de 50 milhões de pessoas apresentam hoje essa enfermidade. Ainda no Brasil ainda não existe essa prevalência. Quais são as causas da osteoartrite? Possivelmente lesões oriundas de trauma, são lesões ósseas abaixo da cartilagem, e o corpo tenta reparar essas lesões, tenta cicatrizar essas lesões, e acaba que o processo de degeneração é mais rápido do que o processo de regeneração, e o corpo deposita gera umas malformações ósseas, que isso no movimento articular gera atrito. O corpo tenta reparar e gera um supercrescimento ósseo. Então, como você pode ver nessa imagem, o exemplo da coluna vertebral, já quase não há espaço, quase não há disco, e tem bastante irregularidade na superfície óssea. Acredita-se que 85% da população geral apresenta evidências radiográficas de osteoartrite em torno dos 65 anos de idade. Causas: predisposição genética, estresse repetitivo, alguns tipos de ocupações, alguns tipos de atividades laborais, alguns tipos de trabalho, obesidade, alterações do formato da articulação, da morfologia, da anatomia, articulações instáveis e também alteração da bioquímica da cartilagem articular. O que é alteração bioquímica? Da composição química da cartilagem. Muitas das vezes tem presença constante de substâncias inflamatórias, que acaba que com o tempo gera tanto necessidade de processo de reparação, que inicia essa degradação óssea mais rápida do que a regeneração e gera um supercrescimento ósseo. Quais são os sintomas da osteoartrite? No início ele começa bem insidioso, é lento e bem gradualmente progressivo. Isso ao longo de vários anos, principalmente nas articulações que recebem carga, coluna vertebral e nas mãos, joelhos também. Nos casos típicos, o paciente sente dor, sente rigidez ao acordar, que é a rigidez matinal, que ela não dura mais do que 30 minutos. Você vai escutar a pessoa dizer, eu acordo bem rígido, com dor, mas com o passar dos minutos, com o passar da hora, parece que o corpo aquece e eu fico bem. Quando a doença está um pouco mais avançada, mesmo com o passar do tempo, não há um alívio significativo da rigidez e da dor. Também
com o agravamento pode ter presença de ruídos nas articulações, ter estalidos por conta da instabilidade que gera o processo degenerativo. No caso da coluna, na coluna vertebral, acomete muito a coluna cervical. Há estatísticas que espondilose, que é a osteoartrose da coluna cervical, passou dos 50 anos de idade, praticamente 5% das pessoas possuem. Umas num grau menor, outras num grau maior, mas que possuem. E na coluna vertebral, no caso da cervical, pode haver compressão de nervos, o que pode gerar dor irradiada para os braços, dormência, formigamento e perda de força muscular. No caso da coluna lombar, esse comprometimento radicular de compressão de nervo pode levar a dor, dormência, formigamento nas pernas, perda de força, pode deixar a pessoa mancando, que a gente fala marcha claudicante, a pessoa manca, e também pode comprometer raízes nervosas de órgãos como bexiga e como a esfíncter anal. A pessoa pode desenvolver sintomas como incontinência urinária e incontinência fecal. Nesses casos, são bem urgentes. Como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito através de exames complementares, que é fundamental, a radiografia convencional. O exame de sangue geralmente tem pouca validade nesses casos, porque a gente não solicita o perfil reumatológico do paciente. O diagnóstico de imagem não é só para diagnosticar, mas também para mensurar o grau de comprometimento da articulação. Então é importante. A tomografia computadorizada e a ressonância magnética são utilizados também para o diagnóstico da estenose de canal. Esse caso que eu mencionei anteriormente, que compromete os nervos da cervical e da lombar, que podem gerar dor irradiada para os braços e para as pernas. A osteoartrite, ela é multifatorial. Então, por ser multifatorial, ela obrigatoriamente o paciente tem que realizar um tratamento multidisciplinar, com o médico, com o fisioterapeuta, com o educador físico, dependendo do tipo de paciente, com o nutricionista. E por essa razão é difícil definir uma linha de tratamento. Porém, a gente consegue dividir no tratamento não farmacológico, que é o tratamento baseado na educação do paciente, fazer ele entender o que ele tem, entender o que ele pode e não pode fazer, estimular ele a sempre ser funcional, se movimentar o máximo possível dentro das suas limitações e também ser orientado com exercícios terapêuticos, com a fisioterapia, que é imprescindível, conjugado com o tratamento farmacológico. O paciente com muita dor ele é submetido a analgésicos, a anti-inflamatórios não esteroides e também, dependendo do grau de dor, ele é submetido a opioides, a medicamentos um pouco mais fortes, para tentar reduzir ou inibir esse quadro álgico, essa dor que ele sente por conta da patologia. O tratamento cirúrgico é quando existe um grau de comprometimento muito alto, por exemplo, na coluna vertebral, quando comprime muito nervo, quando há necessidade de aumentar o espaço da coluna para fazer essa descompressão. É feita uma artrodese, você coloca placas e parafusos para que mantenha aquelas vértebras na altura ideal, para não haver mais o comprometimento do nervo. E outras intervenções, como o debridamento da cartilagem da superfície articular irregular, ou até a osteotomia, que o médico, via cirurgia,
realiza uma fratura estratégica da superfície óssea para que o corpo repare de forma ideal. Então, o tratamento da osteoartrite é multidisciplinar. Agora a gente fala um pouco sobre a hérnia de disco. Na aula anterior a gente falou um pouco sobre a anatomia do disco, o que é o disco. Então aqui é um disco normal. Eu comentei para vocês que o disco é composto de duas estruturas distintas. O seu núcleo gelatinoso é chamado de núcleo pulposo. Ele fica central, envolto de uma estrutura fibrocartilaginosa, que é chamada de anel fibroso. Esse anel fibroso ele é composto de diversas camadas densas e unidas pelo tecido conjuntivo fibroso nativo dele mesmo. Se porventura, por degeneração, por trauma, ou seja um motivo, esse anel fibroso ele gera rupturas, esse conteúdo gelatinoso ele pode invadir essa ruptura e ocupar um espaço que não é nativo do núcleo. Essa imagem aqui é uma imagem que remete à hérnia de disco. Os anéis fibrosos, o anel fibroso já rompeu, esse conteúdo gelatinoso ele saiu por essa ruptura. Nessa imagem, eu vou explicar para vocês as estruturas. Isso aqui é uma vértebra vista de cima. Isso aqui, essa estrutura lateral se chama processo transverso. Essa estrutura se chama processo espinhoso. Esse espinhoso é o que você vê nas costas de pessoas bem magrinhas. Aqui no modelo anatômico, se vocês analisarem, essa imagem, ela tá assim, ó. Então aqui são os processos transversos, aqui e aqui, ó, aqui e aqui. Isso aqui estaria o disco e aqui a medula. Nessas laterais aqui é aquele filete que eu já expliquei para vocês, que é o nervo espinhal. Se porventura essa invaginação do tecido gelatinoso comprimir essa raiz nervosa, se esse nervo, por exemplo, ele for para um músculo da perna, esse paciente pode sentir dor nesse trajeto até chegar na perna, pode sentir dormência, com o tempo pode haver falta de força, porque esse músculo ele passa a funcionar de forma debilitada. Então, os sintomas da hérnia de disco são esses. E também o paciente, por sentir dor e por ter ineficiência muscular, ele pode mancar. Então, pode alterar a marcha dele. As causas da hérnia de disco. Primeiramente, existem fatores genéticos. Pessoas que nascem com alteração genética que tendem esse disco a ser degenerado de uma forma, digamos assim, mais rápida do que o fisiológico. Pessoas que têm péssima hidratação, pessoas que fumam, o tabagista, o sedentário e pessoas que realizam atividades físicas constante de alto impacto tende a passar por esse processo degenerativo mais acelerado. E também, obviamente, a idade. Com a idade, esse disco ele tende a se desidratar naturalmente e com isso o núcleo pulposo ele tende a extruir, a sair um pouquinho. Então, é multifatorial a hérnia de disco. Mas sabemos o seguinte, vamos para o diagnóstico. A hérnia de disco, o paciente que chega com sintoma de uma possível hérnia de disco, sintomas de dor irradiada para a perna, por exemplo, perda de força,
Primeiramente, a gente realiza um exame físico criterioso com o objetivo de diagnóstico diferencial, porque não é só a hérnia de disco que pode gerar uma dor irradiada. Muitas das vezes o paciente tem um ponto muscular chamado ponto gatilho que está ativo e pode mascarar e simular uma dor ciática. Então não é do disco comprimindo, já é de origem muscular. Ou pode ter doenças um pouco mais graves, um tumor, por exemplo. Então a gente realiza um exame físico criterioso e, se porventura houver dúvida, a gente solicita o exame ouro para o diagnóstico, que é a ressonância nuclear magnética, que é o exame com maior definição para demonstrar a hérnia de disco. Sintomas. Em 80% das hérnias de discos não existe sintoma evidente. A hérnia de disco geralmente, naturalmente, ela é assintomática. A cada 10 pessoas que possuem hérnia de disco, a literatura menciona que apenas uma ou duas vão demonstrar algum tipo de sintoma. Elas geralmente são assintomáticas. E a literatura já mostrou que, com o tempo, a hérnia de disco ela tem uma remissão natural. Então, ela regride de forma natural. E a literatura também diz que quanto maior a hérnia de disco, mais fácil ela tem uma regressão natural. Em geral, isso faz parte de um processo natural do envelhecimento. Porém, em alguns casos, ela se manifesta com desarranjos de movimento, limitações. E o sintoma clássico, como eu já mencionei antes, são dores irradiadas, seguindo o trajeto do nervo comprimido. Em alguns casos, se a compressão for muito significativa, o paciente pode ter até perda de função motora de órgãos como bexiga e também como a esfíncter anal. Mencionei também anteriormente sobre a incontinência urinária e incontinência fecal. E nesses casos são encaminhados para a cirurgia de forma de urgência. O tratamento. Como eu mencionei que na grande e esmagadora maioria das vezes a hérnia de disco é sintomática, então na grande maioria das vezes não requer tratamento. Porém, quando requer tratamento, o paciente realmente tem sintomatologia de hérnia de disco, a princípio o tratamento não farmacológico, se o paciente não tiver em crise, não tiver agudificado, iniciar com os movimentos que favorecem a liberdade de movimento de todo o segmento vertebral e também atividades físicas de força, orientadas como o pilates e a musculação. Em casos de paciente com dor aguda, o paciente está até impedido de realizar os movimentos, os exercícios. Ele é submetido ao tratamento farmacológico, ele vai entrar na medicação e também, para ajudar nesse processo, realizar fisioterapia analgésica. O TENS, que é uma corrente inibitória de dor. Também temos o recurso da acupuntura, do eletroagulhamento e também podemos fazer manipulação facial dos tecidos moles que estão relacionados com aquela estrutura acometida, com aquele nível vertebral que está acometido. Podemos realizar em toda a coluna, em membros, para aliviar a dor do paciente. Vamos falar um pouco de desvio postural, mas primeiro vamos definir o que é postura. Postura, no que se diz respeito a posições articulares e a correlação das extremidades dos membros e o tronco com o espaço. Isso é postura. Existem alguns desvios posturais. Se a gente se lembrar da primeira aula, eu mencionei para vocês sobre as curvaturas, né? Aqui nesse caso, a gente tem a lordose cervical, que é essa curvinha na cervical. A gente tinha a cifose, que é a curvatura dorsal. A gente tem a curvatura lombar, que também é uma lordose, e a curvatura sacral, que também é uma cifose.
Nesse primeiro modelo aqui, ela está demonstrando uma hipercifose, quer dizer, a pessoa que é mais corcundinha, que tem a curvatura dorsal aumentada, hiper significa aumento, tá? Hipercifose. Esse modelinho aqui é dita coluna normal. Quando diz normal não quer dizer que é patológico, simplesmente é as curvaturas bem distribuídas. Nesse caso aqui é o aumento da curvatura lordótica. Lembra da curvatura da lombar? Essa curvinha aqui. Hiper de aumento, lordose é a curvatura natural. Então, hiperlordose é o aumento dessa curvatura aqui. Isso a gente está vendo a pessoa de lado, mas existe um desvio postural que a gente só identifica se a gente olhar para a pessoa de costas. Aqui uma pessoa normal e aqui uma pessoa com escoliose. É quando há um desvio lateral da coluna. Então, vou mostrar aqui você com o modelo da coluna aqui. Aqui é uma coluna, a câmera não pega ela toda, mas eu vou mostrar para vocês a partir daqui. Isso daqui é o crânio. Então, a hipercifose, que é o primeiro exemplo, é quando a curvatura da coluna aumenta, a pessoa é corcundinha. Aqui, ó, aumentei a curvatura. Essa aqui é uma hipercifose. Se fosse uma hiperlordose, já no segmento lombar, seria isso aqui, ó, a curvatura lombar ela é aumentada. Então, ó, a curvatura lombar ela foi aumentada. Isso é uma hiperlordose. Tá ok? No caso da escoliose, a gente tem que olhar o paciente de costas. Isso daqui é a pessoa de costas para vocês e de frente para mim. Então, é um desvio lateral. A pessoa tem um desvio para cá, por exemplo, e para cá. Essa famosa escoliose em S. Então, a coluna, ela sobe, tem uma curvinha para o lado, retorna para o centro e uma curvinha para o outro lado. E depois retorna para o centro. Tá ok? Isso é escoliose. É um desvio lateral da coluna. Tratamento. Primeiro de tudo, eu vou falar para vocês um pouco sobre postura. Não existe má postura. O que existe é o seguinte: se porventura o corpo há necessidade de aumentar uma curvatura da coluna para tornar aquela atividade que a pessoa vai exercer mais eficiente, o que é mais eficiente? O corpo busca o menor gasto energético. Quanto menos energia o corpo gastar, mais eficiente é a tarefa que ele vai realizar. Se porventura eu vou pegar 2 quilos com uma determinada facilidade, quer dizer que eu estou realizando com eficiência. Mas se meu esforço é muito grande para realizar o levantamento de 2 quilos, há um alto gasto energético, reduz um pouco de eficiência. Aí entra muita fadiga muscular, eu começo a respirar de forma mais ofegante, porque eu estou gastando muita energia. Retornando para a postura. O que é má postura? É quando a coluna, quando o corpo de uma pessoa, para realizar uma atividade, ele gasta muita energia, independente das compensações que o corpo realiza. Se é um ombro mais alto, se é uma coluna desviada para o lado, se é um aumento da curvatura, se é uma pelve mais elevada, a grande importância é realizar atividades com o menor gasto de energia possível. Se porventura o corpo da pessoa não estiver com eficiência do sistema de adaptação, quer dizer, ele não consegue encontrar essa posição ideal para gastar menos energia, independente se ele tem um desvio de escoliose, de hiperlordose, se o ombro é mais baixo, se a pelve, uma das pelves é mais alta, ele necessita de tratamento para dar condições ao corpo dele de encontrar de forma dinâmica, adaptativa, a postura ideal para realizar todas as atividades do dia a dia dele. Se porventura ele tem uma escoliose, mas as atividades do dia a dia dele são realizadas com eficiência, com toda certeza absoluta,
essa escoliose é irrelevante e não necessita tratamento. Porém, se for algo funcional e atrapalhar de forma relevante as atividades do seu dia, aí ele tem que procurar um profissional da fisioterapia qualificado para realizar a avaliação adequada e eleger a melhor intervenção para devolver a capacidade do corpo daquele paciente de responder às atividades do dia a dia dele com adaptações positivas, relevantes e eficientes. Então acaba que o tratamento dos desvios posturais não é regra. Nem todos os desvios posturais necessitam de tratamento. Assim, a gente finaliza essa segunda etapa falando um pouco da osteoartrite, da hérnia de disco e dos desvios posturais. E no nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre educação, sobre manutenção e sobre do que é importante você ter no seu dia a dia e fazer para ter uma coluna mais saudável. Um grande abraço.